Hum, Depois eu pergunto a ele fora aí cadastro. hum, Você vai me atrapalhar. hum, Você vai me atrapalhar. hum. Estão me ouvindo, pessoal? Gente, Sim. pronto. Vocês estão conseguindo visualizar o conteúdo na tela, né? Sim. Ótimo. Deixa eu explicar para vocês primeiro, né? Bom dia. Vocês estão Bom bem? Sim. Como é que tá para vocês? Podem me contar aí como é que tá a semana? Se vocês estão mais animadas. Podem falar. Acordaram agora? Estão com sono ainda? Não. Pronto. Não. Ei, Bruna, é Yes. dia 3 mesmo, é que volta? Provavelmente já tá praticamente tudo certo para voltar dia 3, viu? Volta. Certo. Tomara que nada mais atrapalhe a nossa volta dia 3. Porque senão eu vou pegar o Camilo pelas orelhas. Que eu não aguento mais ele só prorrogando a gente voltar, né? Eu acho Não que é? tá um momento bem propício, assim. Minha opinião, tá, pessoal? Pessoal mesmo. Eu acho um momento bem propício. Eu acredito que a gente só tem que tomar bastante cuidado, né? Pelo que vocês viram aí, deu uma melhorada, entre aspas, mas a gente tem que tomar todos os cuidados ainda, né? Mas tá um pouco menos aquele alvoroço, aquela loucura de muita gente morrendo, né? Eu dou graças a Deus que as coisas estão dando uma melhorada, certo? Mas isso não significa que a gente pode relaxar nos cuidados, tá? Uhum. Então, fiquem atentos, usem a máscara, não esqueçam do álcool, certo? Sempre higienizando as mãos. Por favor, tenham cuidado, tá? Então, vamos lá dar continuidade à nossa aula, certo? Eu vou reforçar para vocês um pouco a respeito da manutenção e finalizadores, tá? E na apostila de vocês, quem tá com a apostila volume 3, pessoal, esse assunto tá lá na página 125, tá certo? Aqui vai ter uma explicação um pouco melhor a respeito de finalizadores e as manutenções, certo? Eu já dei uma explicada boa, já expliquei para vocês, já ensinei para vocês que tipo de finalizador usar, tá? Esses dias eu comprei o meu Charme preto, aquele extra forte que eu falei para vocês. Gosto demais daquele finalizador, tá? E vocês encontram ele, pessoal, lá na lojinha da RC Store, tá certo? Onde vocês compram as tesouras, onde vocês compram vende também touca para mechas, escova, uma variedade de itens que vocês podem estar comprando e o preço deles lá é excelente, viu? A gente tem parceria, o Instituto Mix tem parceria com os alunos e eles. E a primeira compra de vocês lá, vocês têm 10% de desconto. É só pedir o voucherzinho pro Ian, tá? E vocês têm 10% de desconto na primeira compra de vocês lá. Vamos lá. Saiba diferenciar cada tipo de finalizador e escolha o melhor para cada forma desejada. Nós temos um item aqui, certo? Que ele se chama memorizador restaurador de cachos. Ele é um spray, creme ou gel e ele tem ativos que devolvem elasticidade. Define os cachos, diminui o frizz e o volume. Ele é mais utilizado para cabelos ondulados e permanenteados, tá? Um cabelo que tem permanente, pessoal. Permanente que eu falo é a memorização de cacho, certo? Ele jamais pode ser escovado, tá? De forma alguma. Então, no penteado, isso você tem que perguntar à sua cliente, né? Se o cabelo dela possui memorização de cacho quando for um cabelo cacheado. Porque se possui, você não pode, de forma alguma, fazer escova e chapinha nesse cabelo, porque senão você vai desmanchar toda a memorização de cachos dele, tá?
Ele deve ser aplicado nos fios úmidos, né? No comprimento das pontas. E a quantidade vai depender sempre do tamanho do cabelo, tá? Esse memorizador, tem um memorizador da marca do Instituto mesmo, certo? Esse memorizador, ele serve para dar uma ativada nos cachos, tá? Para estar melhorando a aparência dos cachos. E mantê-los comportados também. A cera, pessoal, eu vou falar sobre ela, só que eu não aconselho vocês a estarem utilizando a cera, tá? Porque eu acho ela muito pesada e de muito difícil remoção dos fios. Então, eu aconselho mesmo vocês utilizarem a pomada, tá certo? Eu acho a cera algo mais pesado para o cabelo, tá? Ela não dá tanta naturalidade. Ela é uma espécie de creme de consistência densa, né? Consistência pesada, que modela os fios. Existem os tipos com o efeito brilho, com o efeito mate, que é o efeito mais opaco, né? Define o repicado e dá movimento aos cabelos curtos. Ideal para fios grossos. E a aplicação... Oi? Alguém tá falando? Pode continuar, Bruno. Pronto. A aplicação dela, você pega um pouco de produto, né, na mão, espalha, equivalente a um grãozinho de ervilha. E em seguida você pode passar nas pontas secas, tá? Mas como eu falei, eu não gosto muito da ideia da cera, certo, pessoal? Ela é um produto muito pesado, muito difícil de remoção. Ela encapa o fio de uma forma que para remover é terrível. Vamos lá nos desfrizantes. A gente já sabe o que é, né? Mas vamos só reforçar. É um tipo de leave-in que facilita a escovação, prolonga o efeito da chapinha e controla os fios rebeldes. Prefira os termoativadores, cuja ação é potencializada pelo calor do secador, tá? Termoativadores, pessoal, é aquele leave-in que ele tem proteção térmica e quando ele é associado ao calor do secador, ele tem um efeito mais duradouro, tá? É ideal para todos os tipos de cabelo. A sua aplicação é feita antes da escova, a gente passa uma pequena quantidade. Existem alguns cabelos que quando eu vou fazer preparação para o penteado, tá? Que foi aquela preparação que eu expliquei para vocês na aula passada. Geralmente eu aplico o mousse e também aplico um pouco de leave-in, tá? Depende da estabilidade do cabelo. Se for aquele cabelo que não é tão estável, eu vou estar aplicando sim o leave-in naquele cabelo, tá? Aí aqui está falando de novo sobre o leave-in ou creme para pentear, né? Ele vai ser o mesmo efeito do passo anterior. Vamos para o mousse agora, tá? O mousse é um produto na forma de espuma que modela os fios, tá, gente? Isso aqui é de extrema importância vocês possuírem para fazer qualquer tipo de penteado. Eu sou praticamente apaixonada por mousse, tá? Eu já vi profissionais, né, que são atuantes em outra área, mas que também fazem penteados, me criticar, né, porque eu gosto muito da escolha do mousse com fixador, certo? É a pomada para realizar penteados. Mas o mesmo profissional, certo? Tem a durabilidade muito pouca dos penteados dele, né? E os meus penteados, gente, duram a festa inteira. E isso já foi relato de 100% das clientes, tá? Penteados duram a festa inteira. E por que o profissional me criticou? Porque disse que era um método muito ultrapassado, certo? Utilizar o mousse. Gente, mas eu não vi ainda nada melhor para sustentar penteado do que essa forma que eu faço penteados, tá? No dia que eu ver, eu troco, certo? Com certeza. Como várias vezes eu já troquei de produto para alisamento, para mecha, para isso ou para aquilo, a gente sempre tem que buscar o melhor para o nosso cliente. Então, no dia que eu ver um método de realizar penteados que dê durabilidade também e que não tenha necessidade disso, eu mudo com certeza, porque a gente tem que estar se atualizando. Mas, até nos eventos que eu vou de penteados, os profissionais... Ai, meu Deus, resolveram furar a parede aqui logo agora. Aqui nas lojas aqui do lado. Mas vamos lá. Até os profissionais que realizam penteados, que fazem workshops e tudo, eles realizam sim com o mousse, né? Utilizam pomada, utilizam fixador e tudo mais.
Gente, vocês estão conseguindo me ouvir direitinho, mesmo com esse barulho? Tá, eu tô. Certo. Qualquer coisa, vocês parem e me avisem, tá? Se professora, tá ruim o áudio, eu não tô ouvindo, que aí eu dou um jeitinho de ir para um local mais fechado aqui para poder dar aula de vocês. Vamos lá. O mousse, ele é um produto na forma de espuma que modela os fios, dá corpo e volume aos cabelos. Ele ajuda na hora da textura e da fixação, tá? A textura, pessoal, que eu falo para vocês, é aquele cabelo que vai ficar limpo, vai ficar um pouco armado, tá? Mas ele não vai ficar nem hidratado demais e nem seco demais. Ele vai estar no ponto perfeito, no ponto ideal para você realizar o procedimento do penteado, tá? E o mousse, ele vai ajudar nessa questão. Ele é ideal para todos os tipos de cabelo. A gente coloca uma quantidade na palma da mão referente a uma bola de tênis, uma quantidade boa, né? Que enche a palma da sua mão. E aplicar nos cabelos úmidos no comprimento das pontas, certo? No cabelo mais fininho, no cabelo menor, a gente usa menos produto, né? No cabelo maior, a gente utiliza um pouco mais, certo? É tudo questão de quantidade, tudo questão de bom senso, tá? Na hora da utilização. A pomada, vamos falar sobre a pomada, tá? Ela é semelhante à cera, porém ela é um pouco mais cremosa, contém menos óleo, por isso a sua fixação é menor, tá? E é o ideal, é o que eu gosto. Por quê, pessoal? A pomada, ela vai ser um elemento que vai ajudar na montagem do penteado. Então, eu não quero algo muito pesado, eu quero algo que dê mais naturalidade, algo que só me ajude ali na montagem a deixar o penteado mais limpo. Limpo que eu falo é sem aquele efeito de cabelo assanhado, aqueles cabelinhos fora do lugar. Ela vai me ajudar nesse processo, para depois, no final, somente, eu utilizar o fixador e manter aquela forma que eu dei aquele penteado, tá? Ela é ideal na hora da preparação. Finaliza penteados, controla o frizz e dá destaque às pontas dos fios repicados. Cabelos curtos e médios, né, a utilização dela é ideal, certo? Mas eu gosto de utilizar em tudo na montagem do penteado. Só na hora da montagem, tá, gente? Vou fazer uma trança. Vocês viram lá no primeiro vídeo, na primeira aula, né? Já passo nos dedos, tá? Já vou montando o penteado, certo? Reparadores de ponta, pronto. Existem penteados também, pessoal, que eu finalizo com reparadores, tá? Um exemplo que eu vou citar para vocês. Eu faço o penteado semi-preso, certo? Penteado semi-preso, para quem ainda não sabe, a gente vai ver esse penteado. Ele é um penteado que você prende a metade do cabelo, né? Faz aquele enfaixado, muito bonito. Depois eu vou mostrar aqui para vocês, eu tenho ele feito por mim mesma. E no final, depois que as pontas lá, na metade para as pontas estão naquele cacheado e tal, eu gosto de passar sempre antes de colocar o fixador, eu espalho um pouco de reparador nas mãos. Oi? Ela deixa a menina na cama, pra depois quando ela põe na mão adulta, deixa ela na mão. Gente, tem alguém com o microfone ligado? E eu queria que desligasse, porque tá atrapalhando aqui na aula, certo? Pronto. Aí eu gosto de passar sempre o reparador de pontas, eu coloco nas mãos, espalho, e vou desmanchando suavemente, delicadamente, os cachos para dar um efeito mais natural, ou os cachos ou as ondas, tá? Depois que eu apliquei ele, eu venho com o fixador. Dá um efeito mais natural, não deixa o cacho duro e nem pesado, certo? Fica aquele cacho realmente mais natural e com uma ótima fixação. É um tipo de silicone mais nobre, ou cero, que é um genérico do silicone. Reparar as pontas temporariamente e dar brilho. Ele é ideal para todos os tipos de cabelo e a gente pode colocar um pouco nas mãos e espalhar nos fios secos, tá? Jamais a gente pode passar no processo de penteados antes de fazer a escova, porque ele vai dar muita maciez e tirar a textura que a gente precisa para realizar o penteado. O spray de fixação, né? Há dois tipos, há o seco e o úmido. Para finalizar, ao montar um penteado, né, a função dele, o seco ele fixa e só sai quando lavado, o úmido deixa um aspecto molhado e permite escovação após a aplicação. Esse spray que ele fala aqui que é o molhado, gente, geralmente é o spray que a gente passa antes de cachear o cabelo, tá?
E para finalização, a gente sempre utiliza o spray, né, de jato seco para dar só um efeito natural ao cabelo. Ele é ideal para todos os tipos de cabelo, certo? A gente tem que passar a uma certa distância de 20 a 30 centímetros para não deixar aquele cabelo com um aspecto de material pesado, certo? Unido demais, porque quando você joga o spray no cabelo com a distância mais próxima do cabelo, ele vai ficar com aquele aspecto muito molhado. Então, você tem que fazer numa distância mais longa, certo? E o spray de volume, ele é similar ao mousse, porém, ele pode deixar os fios com um aspecto mais natural que o mousse. Ele dá corpo e volume às madeixas, ele serve para todo tipo de cabelo, certo? E a gente coloca no cabelo antes de fazer a escova, o cabelo ainda molhado também, certo? Ele é muito bom, pessoal, para fazer cachos mais naturais também, tá? Mas mesmo assim, eu ainda prefiro a utilização do mousse, certo? Tem um produtinho também que a gente chama pré-ondas, se eu não me engano, é pré-ondas, que você, antes de fazer os cachos, você aplica ele com o cabelo já seco, tá? Também tem da marca da Charme, esse mesmo produto, certo? Agora eu vou falar para vocês a respeito do visagismo para a elaboração dos penteados, tá, gente? Tanto para o tipo de corte de cabelo... Só um minuto, pessoal, peraí. Gente, eu vou só pedir pro meu esposo ir ali embaixo, pedir para dar uma paradinha pra gente continuar a aula. Eu não tô nem conseguindo me concentrar, passar a aula para vocês com barulho, porque tá tendo reforma aqui nos pontos aqui perto da minha casa, certo? Só um momento. Pronto, gente. Ele vai só lá embaixo falar. Só um momento, viu? Vocês não saiam da aula, me aguardem rapidinho. Estão todas aí ainda? Saíram não, né? Sim. Pronto. Bruna, só fazer uma pergunta.
Pode fazer, meu bem. Esses conteúdos que a gente já viu é sobre colorista de mecha, agora sobre penteado. Depois a gente vai ver de novo, né? Sim, com certeza. A gente vai retornar de onde parou no período da pandemia, viu? Tá certo. Só isso mesmo. Vamos continuar aqui por enquanto. Tomara que ele consiga resolver logo. Vamos lá. O visagismo, pessoal, ele não serve somente para corte de cabelo, tá? Ele serve também para a questão do penteado, para a questão de maquiagem, para vários itens, certo? Que a gente utiliza no nosso dia a dia. Do mesmo jeito, vamos lá observar aqui as questões do visagismo para penteado, certo? No rosto oval, né? Ele é considerado, como sempre, a gente vê sempre que o rosto oval, ele se encaixa na maioria dos estilos e padrões, né, citados, certo? O rosto oval, ele é considerado um rosto perfeito. Só um momento. Ele é considerado um rosto perfeito, e esse tipo de rosto permite usar e abusar dos estilos, tá? Você pode utilizar tanto preso, solto, com volume, na área da franja, fazendo tranças, né, cachos. Evitar muito os fios que escondam o rosto, certo? Para que ele possa ser mais valorizado, tá? Você pode usar em todo tipo de penteado, porque assim, existem rostos, tá, que você não pode usar muito na questão do cabelo preso ou cabelo com um pouco de volume no topo, porque o rosto não permite. Como, por exemplo, se você tem um rosto triângulo invertido, certo? Pronto, o rosto triângulo invertido, certo? A gente não pode dar tanto volume no topo, porque quando a gente dá volume no topo, no rosto de triângulo invertido, gente, a gente dá uma impressão da cabeça ser maior. E quando a gente tem um rosto de triângulo invertido, né, a gente tem que dar o quê? Volume das orelhas para baixo, para a gente poder ter um equilíbrio melhor nesse rosto. Então, nesse tipo de rosto, o ideal seria o quê? Um penteado semi-preso, onde você comprime mais as laterais e você dá mais volume nessa questão do meio para baixo, certo? Um rosto redondo, né? Esse tipo de rosto, ele não tem ossos acentuados. E o objetivo dos penteados deve ser alongar a face. Os looks ideais são aqueles com volume no topo. Aqui você já tem que dar volume no topo para poder equilibrar. Porque um rosto redondo, gente, ele tanto é um rosto na largura como na altura o mesmo tamanho, certo? Os estilos de penteado com cachos achatados na região superior e com volume lateral enfatizarão a forma do rosto. Então, o ideal é não fazer um penteado que deixe esse rosto com a estrutura com arredondado mais acentuado, tá? O rosto longo. Esse tipo de rosto, ele é mais longo e estreito. Ele é aquele rosto super comprido, certo? E alguns deles possuem a testa ou o queixo mais longo. Geralmente é a testa mais longa. E a gente tem que fazer uma impressão de disfarce para diminuir a altura desse rosto, certo? No caso, uma franja pode ajudar a dar a impressão de uma face menor, um pouco menos alongada, tá? Até no corte de cabelo nós utilizamos essa forma de fazer a diminuição do rosto. A gente faz uma franja lateral que você cobre a maioria da parte da testa e você dá uma impressão de que o rosto ele é um pouco menor. Você consegue equilibrar o ponto do rosto, que é justamente essa proposta que o visagismo ele passa para nós, tá? O equilíbrio do rosto, gente. Cachos longos e volumosos ajudam a balancear esse tipo de rosto também. Então, aqui um penteado semi-preso, com a franja lateral posta, né? E os cachos, ele também daria um resultado muito bacana nesse cabelo, certo?
O rosto quadrado, vamos falar um pouco sobre o rosto quadrado, tá? O maxilar é abaixo da linha da boca. Geralmente, o rosto quadrado tem a testa larga e um queixo com as linhas angulares. Ondas suaves e cachos suavizam as linhas angulares da face. Evite cabelos presos, pois irão atrair a atenção para as feições quadradas e farão o queixo ficar ainda maior. Nesse caso aqui, gente, quando a gente for fazer penteado preso nesse cabelo, o que eu aconselho é que vocês façam semi-preso também e deixe na frente cachos soltos na parte de cima, certo? Aqueles detalhes de cachos soltos, porque eles dão um equilíbrio melhor, tá? E disfarça os pontos mais acentuados do rosto quadrado, certo? Mas o ideal mesmo é que sejam penteados mais soltos, tá? Menos presos para trás, que dão aquela evidência de rosto mais quadrado, maxilar mais acentuado, certo? Aqui nós temos uma observação que diz assim: gosto não se discute. Essa frase é muito verdadeira, mas infelizmente uma das coisas que mais acontece com muitos profissionais é que o que é simetria e harmonicamente belo para o profissional, às vezes não agrada a cliente, pois aquilo que fica bonito externamente pode não expressar a personalidade dela, tá? Então, entendam que visagismo, pessoal, não está ligado somente à questão do formato do rosto. Existem várias outras coisas que contribuem para isso. Bruna, Oi, meu bem. Bruna, e quando chegar uma pessoa que quer um penteado de uma revista e o rosto não fica adequado ao penteado, como é que a gente tem que... Só um momento. Geralmente, as clientes elas costumam fazer isso, tanto na questão do corte, como na questão do penteado, certo? Elas sempre procuram trazer algo que elas viram, que acharam bonito, tá? Que elas viram, que elas acharam bonito numa revista, né, na internet. Qual é o nosso papel nesse caso aí? O nosso papel, gente, é fazer com que a cliente perceba que há outros meios, né, que há outras formas dela poder estar fazendo seu penteado. Existem outros modelos que vão se adequar melhor a ela, vai ser um estilo mais bonito, né? Mas como a gente citou aqui, não adianta agradar a nós, a gente saber que aquilo se enquadra nas questões do visagismo e não agradar a cliente, nem o gosto, nem o estilo dela. A gente tem que entender que não é só a questão do formato do rosto, varia muito de estilo e tudo mais. A gente vai tentar persuadir, tentar convencer a nossa cliente a fazer outro tipo de penteado. Tentar de todas as formas, claro, de uma maneira educada. Claro, caso a gente não consiga, a gente vai ter que fazer aquilo que a cliente pediu, certo? Independente de combinar ou não. Se ela é extrovertida, por exemplo, raramente irá se agradar com a imagem sólida e tradicional e vice-versa. Se eu tenho uma cliente que ela é mais aquela cliente mais extrovertida, mais despojada, não combina muito eu pegar um coque clássico e fazer nela, por exemplo. Vai ser algo que não vai se encaixar muito nos padrões dela, certo? Com uma atitude de respeito e um pouco de sensibilidade, o profissional pode deixar de lado seu gosto pessoal e ouvir mais o desejo de cada cliente. Mesmo que não consiga introduzir sua ideia, pode fazer com que o trabalho executado atinja um equilíbrio que consiga expressar o que há de mais belo na imagem de cada cliente. Você pode também adaptar aquilo que ela pediu a você, certo? Por exemplo, a cliente chega com o penteado tal, você sabe que não combina com ela, mas você sabe também que se fizer alguns ajustezinhos naquele penteado que ela pediu, você consegue dar uma equilibrada e encaixar mais ela nessa questão do visagismo, certo? Quanto à preparação dos cabelos, pessoal, é necessário que os cabelos estejam bem preparados para com uma boa escovação ou um bom enrolamento, para que possamos ter um penteado perfeito. É necessário que os cabelos estejam bem cortados, pois as pontas danificadas também elas dão uma aparência mais feia, né, no penteado, certo? Também é muito importante, gente, a questão da divisão, tá? Nós temos aqui, vamos falar novamente sobre a divisão, certo? No penteado, nós vamos usar muito a variação da divisão, tá?
Como assim a variação? Dividir a frontal, que vai ser muitas vezes utilizado para ser a franja de um penteado, né? O topo, onde vai ser formado o bridge. O bridge, gente, é aquela parte do penteado que a gente vai eriçar a raiz do cabelo para dar volume, tá? O vértice é a nossa divisão, né, do topo entre o topo e a posterior. A nossa posterior, né, e a nossa nuca, que a maioria das vezes elas vão receber a parte dos cachos e das ondas. As nossas laterais, que vão ser divididas entre o preso e os cachos e as ondas também. Geralmente é um padrão que a gente estabelece, tá? Um padrão de divisão para realizar penteados. A maioria dos penteados, você utilizando esse tipo de divisão, você realiza a maioria deles, tá? Mas existem penteados também que têm formas de divisões diferentes. E eu vou estar explicando tudo isso para vocês dentro de sala. Na nossa próxima aula também, que eu acredito que ainda vai ser a aula online, eu vou estar mostrando para vocês, demonstrando para vocês na cabeça de boneca algumas técnicas de divisão e montagem de penteado, tá certo? Vamos lá para os tipos de cabelos e suas características. Antes da elaboração de penteados, é importante entender um pouco mais sobre as características dos variados tipos de cabelo, para saber como lidar na preparação. Os cabelos ondulados, né? É um tipo de cabelo que consideramos intermediário. Ele não é liso, mas ele também não chega a formas espirais como o cabelo cacheado chega, tá? Forma mecha em padrão de S, né? Que são as ondas. O cabelo ondulado geralmente tem a raiz mais lisa e é mais suscetível a ter aquele frizz, aquele cabelinho, né? Que a gente chama de cabelinho arrupiadinho, né? Muitas vezes. O cabelo cacheado. Os cabelos cacheados são um dos mais presentes nas brasileiras. Embora existam variações, sua forma no geral é espiralada, com caracóis bem definidos e simétricos, que podem ser comparados com molinhas. Nesse tipo de cabelo, os cachos aparecem desde a raiz, o que torna o mais volumoso. E os cabelos crespos, né, a gente também encontra muito no Brasil, onde pode apresentar suas variações, desde o crespo muito crespo, até aquele cabelo bem afro mesmo, tá? Ele normalmente é o mais sensível e seco, pois a oleosidade não consegue percorrer os fios devido à sua forma. A aplicação de ativos químicos, a aplicação de ativos químicos, quando não bem tratados, pode ser um agravante, tornando mais poroso, pois possui formatação bem enroladinha desde a sua raiz até as pontas. Também é conhecido como cabelo afro, tá, pessoal? É aquele cabelo que é crespo, né? Aquele cabelo que é cacheado, mas é um cacho bem pequeno, né? Bem crespinho, certo? E ele é muito volumoso e muito seco, tá? É aquele cabelo que exige nutrição ao extremo. Eu acredito que eu até mostrei para vocês nas nossas aulas de corte os tipos de cabelo, tá? Mas eu vou estar mostrando novamente. A gente tem uma tabelinha, eu vou até colocar ela aqui em tela para vocês. Só um momento, que eu vou compartilhar aqui. Sobre os tipos de cabelo, tá? A gente tem vários tipos de cabelo. Deixa eu colocar aqui. Só um momentinho. Vocês têm alguma dúvida, gente? Podem estar perguntando, viu? Bruna, para Não. fazer o penteado no cabelo Peraí, ainda não tô te ouvindo não direito. escova. Não tô te ouvindo direito. Para fazer o penteado, cabelo cacheado. Dependendo do penteado, tá? Eu acho que eu expliquei isso até na primeira aula, não sei se foi na primeira, eu acho que tu não tava. Mas eu expliquei que, dependendo do penteado, a gente faz escova ou não no cabelo cacheado, tá? Se for um penteado mais padrão, que exige o cabelo liso, a gente faz sim. Agora, se for o penteado que ela queira ativar mais os cachos dela, então a gente não faz escova. A gente vai só secar e dar forma aos cachos dela. Geralmente utiliza aquele babyliss bem fininho, tá?
Deixa eu só passar aqui. Quero mostrar para vocês. Pronto. Vocês estão vendo aqui, gente, ó. Tem tipos de cabelo, certo? Lá em cima. A gente tem o tipo 1, tipo 2, tipo 3 e tipo 4, tá? O tipo 1, gente, são geralmente, em geral, os cabelos lisos, tá? Onde vai variar as espessuras de um liso mais fino, um liso médio e um liso grosso, tá? Quanto à textura. O tipo 2 já é o tipo ondulado, cabelo ondulado, tá? Ele vai de uma onda mais aberta, desde uma onda um pouco mais fechada, onde dali você já vai pular para o tipo 3, que já é o cabelo cacheado, tá? Que vai terminando aquele cacho bem menor. E o tipo 4 já é aquele cabelo bem crespo, bem crespinho mesmo, né? O famoso cabelo afro, tá bom, gente? Vocês estão entendendo aí? Sim. Alguma dúvida sobre os tipos de cabelo? Não. Ok, então vamos voltar lá para o nosso material de novo. Compartilhar aqui novamente. Pronto. As características da textura dos cabelos, pessoal, são essas, ó. Cabelo fino, né? Os cabelos mais finos, geralmente, são os mais fracos e suscetíveis à quebra. Além disso, são mais difíceis de segurar e fixar penteado. Esse tipo de fio também pode sofrer mais com a oleosidade. Nesse tipo aqui, gente, olha, eu já atendi várias pessoas, né? De cabelinho lisinho, fininho, tá? Onde disseram assim, ah, meu cabelo não sustenta penteado, não sustenta cacho. E eu consegui fazer o penteado, onde durou a noite inteira, tá? Claro que os cachos ficam mais naturais no decorrer da noite, mas o penteado continua belíssimo, do mesmo jeito. E como é que eu consigo isso, né? Com a utilização dos produtos que eu já falei para vocês, na ordem que eu falei para vocês, da lavagem, a aplicação do mousse, a elaboração de uma escova e dos cachos para aquele penteado, certo? Sempre dessa forma. O cabelo médio a grosso, né? Não são tão frágeis quanto os finos. Demoram mais para secar, porém seguram e fixam mais facilmente o penteado. Apesar dele fixar mais facilmente, em todos os cabelos que você for fazer penteado, sempre utilize os produtos citados, tá certo? Vou explicar para vocês um pouco, tá? Sobre a linguagem básica na hora da montagem do penteado, que eu vou estar utilizando com vocês também. Limpar, tá? Quando eu falar limpar um penteado, gente, é quando o penteado mostra fios fora do lugar e a gente tem que dar aquela acertada nele, tá? Na utilização da pomada, de um spray, tá certo? A gente prende lá o cabelo, aí você percebe que fica aqueles fiozinhos soltos, esvoaçantes, né? Fora do lugar, aqueles fios menores. Então, nós temos que limpar aquele penteado, ou seja, dar um efeito perfeito, né, naquele cabelo, um efeito limpo, sem fios fora do lugar. Desfiar, né? Dar volume à raiz. Penteie uma mecha de cabelo para cima e depois segurando, penteie ao contrário. Sempre desfiar apenas a base, somente a parte de trás da mecha. A frente deve estar limpa. Por que a frente deve estar limpa, né? E a gente tem que eriçar só a parte de trás. Porque a frente vai cobrir o eriçado, né? O desfiado que a gente fez para trás, certo? O zigue-zague. Criar uma linha zigue-zague utilizando o cabo do pente e spray. Isso aqui eu vou explicar para vocês em sala como faz, tá? Mas geralmente é algo que a gente não utiliza tanto, a não ser que seja algo mais temático, certo? Eu acredito que vocês viram no dia que eu fiz o penteado daquela moça das tranças, né, de São João, eu fiz o zigue-zague no cabelo dela, se eu não me engano foi. Aí vocês conseguiram observar como é que faz essa montagem, certo? Quando a gente diz torcer, né? É rodar a mecha do cabelo até que ela fique como uma corda. Aí depois você vai dando umas afrouxadinhas
desse penteado. Eu vou mostrar isso aqui para vocês, essa linguagem para vocês, na próxima aula na cabeça de boneca, tá certo? Na hora que eu vou mostrar as divisões, eu vou mostrar o que é limpar, o que é desfiar, o zigue-zague, a questão de torcer o cabelo também para fazer aquele efeito de penteado. Eu vou até daqui a pouco mostrar para vocês alguns penteados que geram esse efeito, tá? O dedinho, não, posição inversa. Colocar o grampo no sentido contrário para maior fixação da mecha. Dedinhos, enrolar os dedos, enrolar com os dedos, prepare com o mousse para encorpar o cabelo ainda úmido. Bucles é um tipo de modelagem elaborada com os dedos para a construção de penteado. A gente mal vai utilizar isso aqui, certo, gente? E os acessórios, né? A gente vai utilizar tiara, coroa, véu, brilho, certo? Quem tem esses acessórios em casa, né? Quem tem já algum véu, alguma coroa, algumas coisas, acessórios, sempre levem para a sala de aula que a gente vai estar utilizando, tá? Para realizar penteados, para demonstrar para vocês como seria montar um penteado de noiva, como seria montar um penteado de debutante, tá? Todas essas coisas, certo? Vou falar para vocês agora, gente, sobre a importância das entrevistas e as provas do penteado, tá? É uma etapa muito importante, certo? É uma etapa muito importante, gente. A gente não pode fazer entrevistas, né, e prova de cabelo, certo? A gente não pode deixar para depois. A gente sempre tem que avisar para a noiva fazer o penteado antes, né? Colocar no pacote antes, certo? Fazer a prova do penteado que ela quer para saber se realmente é o que ela quer, para evitar surpresas no dia do penteado, certo? A gente não deve fazer nas vésperas do casamento. A noiva precisa se sentir como ela estará no seu grande dia e você não pode sugerir qualquer coisa. Há o risco dela não gostar e estragar o tão esperado momento de subir ao altar e se mostrar para uma multidão de pessoas. Cerca de 2 semanas antes, deve fazer os ensaios. Normalmente, a noiva pode escolher 2 inspirações para levar as fotos ao profissional, junto com o acessório, que poderá orientar e experimentar o que fica melhor. O penteado final é normalmente definido nessa visita, que deve ocorrer com 15 a 20 dias de antecedência. Após a entrevista e decisão, o profissional pode tirar a foto e arquivar com a ficha da cliente para ter a certeza do que vai reproduzir no dia do casamento, tá? Sempre façam isso, gente, noiva e algumas debutantes também que gostam de ter a certeza, né, do que vai fazer. Ah, professora, e essa parte é cobrada? Com certeza é cobrada. E o valor é quase o mesmo do penteado, tá? Geralmente a gente faz prova de penteado e maquiagem. E o valor é praticamente quase o mesmo que você vai estar cobrando no dia, tá? A diferença é que você não vai precisar estar fazendo tanta preparação do cabelo, né? Todas essas coisas. Você vai mostrar para a cliente, fazer uma montagem rápida na hora para ela, de como seria o penteado no dia do casamento, tá certo? As etapas essenciais para o processo de um penteado, eu já falei elas para vocês na aula passada, tá, gente? As etapas são o seguinte: você vai higienizar o cabelo, vou só reforçar para quem não assistiu a aula passada, tá? Você vai higienizar o cabelo com o tipo de shampoo. Que tipo de shampoo é esse que eu citei para vocês? Vamos lá, para saber se vocês estão atentas mesmo. Neutro. Shampoo neutro. Por quê? Porque ele se dá com quase todos os tipos de cabelo. Não é essa a explicação que eu quero. Vamos lá. Conta do pH, não. Não. Eu falei para vocês o porquê não utilizar um shampoo cremoso e não utilizar um antirresíduo. E sim utilizar o shampoo neutro. Por quê? Fixar, para fixar o penteado. Quase isso, mas é assim, gente, ó. Prestem atenção, tá? Isso aqui era para vocês terem na ponta da língua. A gente utiliza o shampoo neutro, eu até falei isso na aula hoje também, porque ele vai dar textura ao cabelo. Textura não é o cabelo tão hidratado e nem o cabelo seco demais que o shampoo anti-resíduo proporciona.
Textura é aquele meio termo, certo? E esse meio termo é o que o shampoo neutro vai me proporcionar. Ele vai limpar sem deixar seco ou hidratado demais, certo? Vai dar na textura ideal para realizar o penteado, tá? Pronto, fiz a lavagem com ele. Existem cabelos que necessitam ou não, né, do uso do condicionador. Geralmente eu uso condicionador somente em cabelos extremamente secos, com a cutícula muito aberta, muito poroso. Passo só um pouquinho do meio para as pontas, tá ok? Depois disso, a gente vai realizar a aplicação do mousse no cabelo ainda úmido, né? Úmido que eu digo assim, não é aquele cabelo pingando, tá, gente? Enxugou na toalha bem enxuto, aplica o mousse. E começa o processo de secagem, ou escova, ou secar normalmente para fazer o cacheamento desse cabelo, certo? Depois disso, a gente vai para o passo de montagem, certo? Do penteado, utilizando a pomada para unir os fios e deixar o penteado mais limpo. E no final, a gente vai fazer a aplicação dos acessórios e do spray de fixação, tá certo? Esse é o passo, são os passos de um penteado, tá? E os passos que você deve saber para fazer qualquer tipo de penteado, né? É a preparação do cabelo, cachear ou ondular o cabelo, realizar tranças, a divisão e o eriçado do cabelo e a sua criatividade, tá, pessoal? A criatividade vai mandar muito nessa hora. O que é que eu aconselho vocês a estarem fazendo? Sempre assistam vídeos de penteados, sempre procurem, Sônia Lopes, tá? Jéssica Caroline também, acho que ela tem no meu Instagram, certo? Elas fazem penteados magníficos, maravilhosos. Elas sempre têm dicas muito boas para vocês. Eu vou estar postando para vocês o perfil no Instagram, lá no grupo de vocês, para vocês estarem acompanhando, tá? Você deixa a sua criatividade fluir muito quando você começa a assistir esses vídeos assim. Você começa a dar a sua identidade aos penteados, tá? E quando vocês já estiverem aprendendo, vocês aprenderem, na verdade, a fazer todos esses passos, qualquer penteado que vocês verem, que vocês observarem, vocês vão saber como ele foi feito, ou pelo menos ter uma base de como ele foi feito, porque vocês já vão observar, aquela parte ali foi um eriçado, foi um bridge, né? Aquela outra parte ali foi uma trança de alto relevo, ali ela já fez umas ondas. Vocês vão conseguir identificar os passos que foi montado aquele penteado, certo? Alguma dúvida, meus amores? Digam aí pra mim, por favor. Não. Não? Tudo ok? Tudo. Pronto. Show. Então, a gente vai encerrar nossa aula hoje por aqui. Quero saber se vocês gostaram, se foi proveitoso para vocês, se aprenderam coisas novas, né, que vocês ainda não sabiam. Qual o ponto que vocês mais gostaram na aula hoje? Bora lá, uma de cada vez. Lorena. Eu adorei, assim, essa questão do formato, né, dos rostos, o que é que se encaixa melhor. E agora que tu falou desses perfis, né, a gente pode Isso. estar aguçando a criatividade, né, se identificando Sim. com alguma coisa, né, porque, assim, essa questão dos penteados, para mim, é um pouco complexo, porque eu não manjo muito, é uma área que eu realmente tenho que me dedicar, porque, assim, eu acho uma arte muito grande, né, penteada, assim, a pessoa tem que realmente, eu acho que tem a questão de já nascer com um dom para isso e também para quem, no meu caso, como não manjo muito, pode ser uma coisa que eu venha até me identificar, né, quando eu buscar fazer mais, assim, Certo. a parte. Eu entendo quando você fala a respeito dessa questão do dom, mas se eu te disser que muitas vezes não é só a questão do dom, certo? Porque existem coisas que se você não aguçar, se você não ir fundo, né, naquilo, você nunca vai aprender, certo? Penteado, gente, nem sempre foi o meu forte, né? Eu trabalho muito bem com penteados, mas nem sempre foi o meu forte. Só passou a ser o meu forte, assim, um dos meus fortes, né? Porque eu gosto de fazer várias coisas. Eu não vou dizer assim, eu gosto de fazer mais aquilo. Certo que vai ter sempre algo que a gente faz que a maioria se agrada mais do que o outro procedimento que você faz, né? Mas penteados, mechas, toda essa questão, eu tive que me especializar mais, eu tive que
buscar mais conhecimento, eu tive que treinar, errar e acertar depois, certo? Então, é isso. Você não pode se dar por vencido na primeira coisa que você visualiza. Penteado e mechas é muito questão de prática, tá? Então, quanto mais você pratica, quanto mais você estuda, mais a prática perfeita você vai conseguir elaborar. Às vezes é só um detalhe, uma forma de posicionar o cabelo, uma forma de prender o cabelo, né, na posição do grampo, uma forma de realizar o cacho à onda. Isso, às vezes, são os detalhes, não, às vezes não. Os detalhes é que fazem o penteado, certo? Então, vocês vão começando a aprender isso, começando a ver a delicadeza na hora de realizar, que ponto você pode estar ali refazendo ou não, certo? Tudo isso vai influenciar. O dom aí vai ficar em último lugar quando o esforço e a dedicação, eles estão em prioridade. Às vezes a pessoa não tem nem o dom, né? No meu caso, eu tô dizendo assim, que tem pessoas que nunca fizeram um curso, né? Eu tenho uma tia Tem uma facilidade, né? ela tem um dom. Eu acho um dom, porque ela faz uma trança embutida, sabe? Assim, Pra ninguém botar defeito. uma coisa simples. É isso que eu tô dizendo. Não é uma coisa que eu me identifico, mas eu admiro. E tenho vontade de aprender a fazer. Eu sei. Mas, assim, E acho muito bonito. E você, Mariana, me diga lá, meu bem, o que você mais gostou na aula hoje? Fora a zoada da furadeira aqui. Não, eu já me identifico mais com essa área de penteado. Você gosta mais, né? Porque até mesmo eu já fiz uma cliente com cabelo ondulado e ela tem um cabelo bem fofinho e bem lisinho e com pouca coisa dos materiais que é preciso. Show de bola, gente. E já alcancei o resultado. Gosto muito desses relatos de vocês, viu? Alguém mais? Natália, Girlândia, Roberta, vocês querem falar alguma coisa? Gente, a Roberta, viu? A aluna nova, amiga de vocês aqui, colega de vocês, tá entrando agora. Seja bem-vinda, né? Obrigada. Eu achei legal esse ponto dos cortes para cada rosto, né? Para cada corte. O negócio aí do shampoo, porque teve na aula passada, mas eu não assisti, né? Que eu não tava. Pronto. E esse negócio de penteado pra mim, tipo, é muito... Tudo é muito novo, né? Que, tipo, alguns podem ter até experiência em secar, alguma coisa assim. Eu não tenho. Vai ser algo que eu vou errar. Mas eu sei que daqui pro final do meu curso eu vou estar bem sim. evoluída nisso. Ei, Lorena, mulher, conta aí tuas experiências pra bichinha não se sentir sozinha. Não, assim, eu sempre me Eu identifiquei. também tô na mesma dela, né? Que eu não tenho experiência com nada. Eu sempre Tá vendo, Roberto? Você não está sozinha, mas a Lorena vai contar um pouquinho da experiência dela. A Lorena vai contar um pouquinho da experiência dela pra vocês, do começo dela, que foi um pouco difícil, né? Mas assim, hoje a Lorena Roberto, já arrasa. Eu fazia publicidade e propaganda, né? Aí em Fortaleza. Sou do interior, né? E aí eu sempre me identifiquei muito com a área do empreendedorismo. Eu queria ser comerciante, queria empreender em alguma coisa. Aí eu gosto da área da beleza, gosto de me arrumar, gosto de fazer uma maquiagem, essas coisas. Escova, o básico, né? Em casa, com hidratação e tudo. Aí meu marido disse, Lorena, eu acho que tu dá para ser cabeleireira. Aí eu disse, rapaz, mas será? Eu disse, pô, eu vou tentar. Aí me inscrevi no curso do Instituto Mix. Achava que sabia fazer escova, né? Nem sabia. Mas aí no curso eu aprendi, né? Comecei do básico, né? Escovar o cabelo. Aí até tem a dona Fátima, né? Que é uma senhora que sempre vai fazer procedimento lá. E disse pra Bruna, olha, ela tem as mãos de fada, nasceu para isso. No próprio curso eu descobri que eu tinha mão delicada. Então já é uma qualidade também, né? Então, assim, nos mínimos detalhes, você vê que você dá para alguma coisa. Que todo mundo dá para alguma coisa. E aí eu tô no curso, tô amando, adoro a professora Bruna, uma pessoa maravilhosa, o Ian. Me identifico demais, as minhas amigas tudinho. A Mariana disse que eu não tenho juízo, né, Mariana? Tô ganhando juízo. Mas a cada dia eu tô melhorando, né, Mariana? Vocês estão arrasando. Nós estamos assim, se dá muito bem na sala. Você se sinta bem-vinda, viu?
A gente Obrigada. não morde, não. Pode, cadê a foto dela? Bote a foto depois pra gente ver. Aqui, viu? Você vai gostar muito do curso. É muito bom o curso. A gente aprende mesmo, de verdade. Tudo bom? Tá, e a Bom, Roberta? Aí, assim, a gente, na prática, a gente vai se identificando com as coisas e vai dar tudo certo, se Deus quiser, já já. Nós vamos passar por esse momento, né? Que já estamos passando com... Eu peguei o coronavírus, já estou curada. Ô, Então, maravilha, glória a Deus. Na minha casa foi todo mundo de uma vez, que pegou e todo mundo ficou bom de uma vez. Eu disse, Deus é muito bom. A gente pegou e ficou todo mundo bom de uma vez. Então, assim... Gente, olha aqui, fiz uma Desse mechinha jeito. na frente. Dei uma clareadinha Olha! nas minhas pontas. Tá Depois mais eu faço, loira, né? vou fazer umas ondinhas, eu vou lavar que tá sujo, já oleoso, vou fazer umas ondinhas e postar foto no grupo pra vocês, tá? Quem foi que fez, Bruna? Eu sozinha, mas o Rafael me ajudando. Pois tá aí, viu? Arrasaram. Gente, pois a Roberto, nossa, vai dar certo, viu, Roberto? pois a nossa aula hoje é isso. Muito obrigada pela participação de todas. Vamos só tirar um printzinho aqui rapidinho. Vamos lá. Peraí, só um instante. Que eu errei aqui, viu? Só a próxima. Fiquem aí, não se mexa não. Prontinho. Vou estar mandando para vocês no grupo, tá? Beijo, meus amores, e muito obrigado pela participação hoje, tá? Até a próxima aula. Beijão. Beijo. Não. Beijo.